postura certa. Sobre isso que vamos meditar. Em Mateus, no capítulo 8, no versículo 8, diz: Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Esse centurião, ele tinha um servo que estava paralítico e em terrível sofrimento. E ele vai até Jesus e pede ajuda de Jesus. E Jesus se propõe a ir em sua casa para curar o servo. Uma coisa que nós vemos aqui que é algo importante para nós é que Jesus, ele responde à intercessão, ou seja, quando nós vamos a ele para pedir em favor de alguém. Então vale a pena a nossa intercessão por aqueles que precisam de uma bênção, de um milagre e que estão em sofrimento. Foi o que o centurião fez. O que também quero destacar é como o centurião, ele enxerga Jesus e como o centurião enxerga a si mesmo. Isso é uma coisa importante desse texto. Bom, quem é que não gostaria de receber a visita de Jesus em sua casa? Claro que eu estou falando daqueles que creem em Jesus. Quem não gostaria de receber essa visita? O centurião, ele era um oficial do exército romano e ele era chefe responsável por 100 soldados. E esse centurião, ele tinha uma boa posição social. Mas veja que interessante, quando Jesus diz que vai à sua casa, qual foi a resposta deste centurião? Mateus capítulo 8, versículo 8, a parte A do versículo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto. Note que o centurião não estava dizendo que não queria receber a visita de Jesus em sua casa. Mas o que o centurião disse é que ele não merecia a visita de Jesus em sua casa, pois ele via Jesus como o santo Filho de Deus. E ele via a si mesmo como um pecador que não era digno de receber aquela autoridade, aquele santo em sua casa. Ele, de certa forma, ele surpreende Jesus dizendo uma outra coisa. Mateus capítulo 8, versículo 8, a parte B. Mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Ele disse isso baseado em duas coisas principais aqui. Primeiro, ele diz, basta uma palavra, baseado em sua fé na pessoa e no poder do Senhor Jesus Cristo. Pois basta uma palavra, um gesto, um toque de Jesus, e ele pode mudar qualquer situação. E esse centurião, ele acreditava nisso, acreditava no poder. Por isso, baseado em sua fé, ele diz, basta uma palavra. Dize apenas uma palavra. Mas também ele disse isso baseado também, em segundo lugar, na autoridade que ele via, que ele enxergava que Jesus tinha.
Olha só, Mateus capítulo 8, versículo 9, diz: Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com soldados sob o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai, e a outro, venha, e ele vem. Digo a meu servo, faça isto, e ele faz. O que este centurião estava dizendo era: se eu, sendo apenas homem, tenho essa autoridade, que direi da autoridade do Senhor? O Senhor tem toda a autoridade. Então, baseado naquilo que ele vê, na autoridade que ele vê, ele diz ao Senhor: Senhor, basta uma palavra, diz apenas uma palavra para que o meu servo seja curado, porque o Senhor tem toda a autoridade do universo. Quando o Senhor diz, as coisas acontecem. É isso que ele estava dizendo para o Senhor. O que aprendemos com essa passagem? Em primeiro lugar, meus irmãos amados, Deus está sempre pronto a nos ouvir e a nos ajudar quanto à nossa necessidade ou quando nós estamos intercedendo pela necessidade de outra pessoa. Em segundo lugar, aprendemos nesse texto que nunca devemos ir a Deus se achando merecedor. Foi o caso desse centurião. Não mereço, não sou merecedor de o Senhor entrar em minha casa. Nunca devemos ir a Deus se achando merecedores. Quando nós vamos a Deus, o Senhor nos ouve. Por quê? Por causa do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. É este sangue que nos dá o direito. É este sangue que nos torna, então, merecedor de alguma coisa de Deus. Mas por nós mesmos não há merecimento algum, e eu preciso reconhecer isso. O que aprendemos com esse texto? Em terceiro lugar, quando vemos nossa inferioridade, quando enxergamos nossa inferioridade diante da superioridade de Deus, é porque a nossa fé está enxergando bem o verdadeiro Deus. Porque quando nós não enxergamos bem o verdadeiro Deus, primeiro nós vamos nos achar dignos. E depois eu vou achar a importância em mim, mas eu sou inferior. Nós somos inferiores e precisamos reconhecer isso. Por isso, quando vamos diante de Deus, eu preciso reconhecer a minha inferioridade. Sabe, por causa da superioridade magnífica, suprema do Deus maravilhoso que nós estamos indo a Ele. Apesar dessa superioridade maravilhosa, Ele nos ouve, mas ainda assim, precisamos reconhecer a nossa inferioridade diante da superioridade de Deus. E quando agimos assim é porque a nossa fé está enxergando bem. Não temos um Deus para Ele nos servir. Temos um Deus que é Deus. E isso sempre precisa ficar bem claro. Quem é o Deus? Não sou eu. Ele é Deus. Em quarto lugar, o que nós aprendemos? Quando pela fé temos a postura certa diante de Deus, a postura certa, então os resultados serão maravilhosos. Glória a Deus. Mateus capítulo 8, versículo 10, depois o versículo 13. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé.
Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. Aleluia! Esse centurião enxergou Deus como Deus. E ele se enxergou a si mesmo como um pecador que não era merecedor de nada. Ele não foi exigir alguma coisa, ele foi pedir. E quando ele pediu, sabendo da autoridade, respeitando a autoridade do Senhor, então ele estava crendo que Deus podia fazer qualquer coisa. Meu irmão e minha irmã, foi o sangue de Jesus Cristo que nos tornou dignos diante de Deus. Aleluia! Mas isso não nos dá o direito de acharmos que Deus é o nosso servo. Ele não é. Ele é Deus. Por isso, vá a Ele. Vá a Ele. Reconhecendo sua inferioridade, reconhecendo a superioridade de Deus. Peça aquilo que você precisa, ou interceda por alguém que está sofrendo. Faça isso. Em nome de Jesus. Saiba que Deus pode nos recompensar pela fé. Porque Ele é Deus, é maravilhoso, é bendito. Assim como Ele abençoou o servo do centurião, que foi curado, assim Ele pode abençoar a mim e a você, quando temos a postura certa diante dEle. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus, grande, único e maravilhoso. Bem sabemos, Pai amado, que tudo podes. E diante das nossas aflições, necessidades, sei que uma palavra do Senhor pode mudar tudo isso. Senhor Deus, o servo daquele centurião estava paralítico e em terrível sofrimento. E o Senhor, Pai amado, restaurou completamente aquele homem. Nos ajude a ter uma postura correta, igual do centurião, que reconheceu a superioridade do Senhor Jesus Cristo em relação a ele. Reconheceu a autoridade máxima do Senhor Jesus Cristo diante de todas as questões da vida e creu que a palavra de Jesus Cristo poderia mudar tudo e o Senhor mudou. Nos ajude, Senhor Deus, a termos a mesma postura para que possamos ter respostas abençoadas. Pedimos sua graça, sua misericórdia e agradecemos por estar nos ouvindo, grande Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Quando temos a postura correta diante de Deus, as respostas serão maravilhosas. É um Deus misericordioso, graças a Deus. Que Deus abençoe você grandemente, sua casa, sua vida, sua família, suas finanças, em nome de Jesus Cristo. Da minha parte, um grande abraço a você. Amém?